Mas enfim, então mais uma vez boa noite a quem está chegando agora. Hoje é segunda de 13. Essa transmissão internacional se propõe a tratar de um tema bastante delicado, bastante grave, que nós havíamos tratado na semana passada. Estamos tratando ao longo desses dias aqui no nosso portal, que é a chamada Lei de Imigração. Então nós não vamos, como sempre, nós vamos tentar não nos estender muito, e sim fazer uma apresentação daquilo que realmente importa em relação a esse tema, e vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, se as pessoas quiserem colocar alguma questão, alguma dúvida, e aquilo que nós soubermos responder, obviamente pode ter alguma pergunta que a gente não vai saber dizer, não sabe a resposta, então vou dizer que não sei. Mas aquilo que estiver dentro do nosso conhecimento, vamos tentar responder. Primeiro, acho que uma coisa que é importante dizer para fins de transparência. Esse tema da lei de imigração foi trazido aqui para a atenção da militância, dos ativistas, em grande parte, devido em grande parte ao esforço feito pelo cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança, quem acompanhou de perto esse tema, foi o primeiro quem levantou essa questão, trouxe na sua página, que eu até... Daqui a pouco vamos colocar o link aqui, a nossa assistente Angélica, diretamente lá de Goiás, vai colocar o link aqui da página do Luiz Felipe. Foi quem primeiro trouxe esse tema à tona, chamou a atenção dos demais ativistas e um grande número de pessoas se engajou nessa questão. Então, quero antes de mais nada dizer às pessoas que a melhor referência para tratar desse assunto hoje, nós no Crítica Nacional temos produzido algum material nesse sentido, mas as referências mais bem acabadas, mais bem elaboradas, estão na página do cientista político Luiz Felipe de Orleans, que é quem tomou a iniciativa de perceber essa questão e trazê-la para a nossa atenção. Então, é a primeira observação que eu gostaria de fazer. Pois bem, primeiro então, o que é essa lei de imigração? Algumas coisas que eu vou colocar aqui já é de conhecimento para quem está acompanhando mais de perto o assunto. Outras podem ser novas, então vou ser breve dizendo o que ela é. Eu falo aqui, obviamente, meu nome, claro, a menção aqui ao Luiz Felipe foi pelo mérito, pelo reconhecimento da sua iniciativa, que foi extremamente meritosa. Mas, obviamente, tudo que eu falo aqui é meu nome exclusivamente. Eu entendo que esta lei, da forma como está colocada, é a iniciativa mais ousada da esquerda globalista internacional, no sentido de atacar a soberania de um país, no caso nós, o Brasil, e de afrontar a cidadania de um país, no caso a cidadania dos brasileiros. Se alguém for me perguntar o que é essa lei de migração, eu vou dizer que ela é isso. Ela é a iniciativa mais ousada, mais veemente, mais desavergonhada, mais explícita, mais direta, de afrontar a nossa soberania, de atacar a nossa soberania como Estado nacional soberano, ao mesmo tempo em que afronta a nossa soberania, a nossa cidadania. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro um aspecto importante, já houve sim outras iniciativas, aliás, todo dia ocorre, há anos, iniciativas da esquerda globalista internacional, no sentido de atacar a soberania dos países. Isso não é novidade. Aqui no Brasil isso acontece. Todo dia nós vemos, principalmente por intermédio da ONU, a ONU procurando fazer ingerência em assuntos internos do país. Né? A última delas, nós até publicamos aqui no Crítica Nacional, foi a tentativa da ONU de, mais uma vez, por exemplo, vir a atacar a iniciativa do projeto de lei do Escola Sem Partido. Né? Aliás, uma iniciativa que foi motivada pelo fato dos detratores do Escola Sem Partido aqui no Brasil terem ido pedir socorro, né, ao irmão mais velho, como bem definiu a doutora Beatriz Kisses, no sentido de vir pedir socorro porque eles estão aqui perdendo o debate. Não é? Pois bem, então nós estamos acostumados a ver iniciativas da esquerda globalista internacional, representada na ONU, de interferir na soberania dos países. Mas nesse caso de interferir nos assuntos internos, na legislação, no caso da educação, da saúde e assim por diante. Mas nesse caso da lei de imigração, essa iniciativa eu digo que ela é mais ousada, porque ela não está apenas atacando um ou outro aspecto de uma legislação, na área de educação, de saúde, de segurança, como a ONU sempre faz, né?
essa interferência, essa ingerência indevida. Ela está, dessa vez, agindo no atacado. Ou seja, ela está indo diretamente contra aquilo que define um Estado nacional. O que define o Estado nacional? Você pode contar um texto longo, elaborado, definindo isso. Mas, fundamentalmente, um Estado nacional, um Estado soberano, é aquele que tem lugar às suas fronteiras reconhecidas internacionalmente e que possui soberania para legislar nesse seu território, definido por essas fronteiras, soberania para legislar da maneira que achar apropriada. Em particular, legislar sobre os critérios com que estrangeiros podem ou não entrar nesse território. É isso que define um Estado soberano, um país soberano. Pois bem, a lei de imigração, tal como está colocada, ela vai diretamente contra essa definição, vamos chamar assim, esse entendimento básico que podemos ter de Estado nacional. Uma vez que ela é uma lei que ela não diz respeito apenas aos estrangeiros, à entrada de estrangeiros no país. Embora lá no seu caput, nas suas motivações, diga isso formalmente, ela na verdade é uma lei que está dizendo, que está na verdade redefinindo o conceito de cidadania brasileira, está na prática redefinindo ou dando uma nova dimensão à ideia do que temos de fronteiras nacionais, aquelas que definem os limites entre Estados soberanos, né? É isso que essa lei implica. A implicação concreta dessa lei vai nesse sentido. Por que então ela se chama lei de migração? Nós recebemos muitos comunicados aqui, acho que outras pessoas também, mas em particular aqui no Crítica Nacional, algumas pessoas até perguntando de maneira muito educada, muito gentil, se nós não havíamos cometido algum engano, um erro de digitação, que pode acontecer, ao falar em lei de migração, quando na verdade deveria ser lei de imigração. É uma pergunta bastante pertinente e correta. De fato, a lei deveria se chamar lei de imigração, ou lei dos estrangeiros, ou algo do gênero. Porque todos nós aqui aprendemos na escola as diferenças entre imigração, migração e emigração, que eu não preciso explicar aqui para o nosso público, evidentemente. Porém, a lei se chama, mas só para dar o gancho, a imigração diz respeito explicitamente à entrada de estrangeiros em um dado território nacional. Essa é a definição de imigração que você vai achar até em dicionário, né, quando se fala de imigrantes. E a palavra migrante, iniciando com a letra M, ela diz respeito ao movimento de pessoas num dado território ou em outros locais. No Brasil, a nossa Constituição diz, óbvio, que os cidadãos brasileiros, aqui nascidos, naturais ou naturalizados, são livres para se locomover dentro do nosso território, evidentemente. Qualquer um pode sair daqui de São Paulo para Bahia, Rio, Minas, o sujeito pode vir da Bahia para São Paulo, para Pernambuco, Amazonas, não precisa ter lei para isso, né? Os brasileiros são livres, graças a Deus, para se locomover dentro do território nacional, porque isso faz parte do nosso livre direito de ir e vir. Então não precisa ter uma lei de migração. Essa garantia é dada para brasileiros, para cidadãos brasileiros, e sejam eles naturais, nascidos aqui, ou naturalizados, ou nas condições específicas dadas pela legislação que define o que é ser brasileiro. Pois bem, agora então, por que a lei se chama de então a lei deveria se chamar lei de imigração, já que estamos falando de entrada de estrangeiros, mas não, ela se chama lei de migração. A sutileza aí é um conceito, porque há uma ideia que vem sendo desenvolvida na ONU, pela esquerda global. Quando falamos em ONU, vamos deixar bem claro, estamos falando da principal ONG da esquerda globalista internacional. E quando falamos de esquerda globalista internacional, falamos de movimento comunista, socialistas, de esquerda, social-democratas, com o mundo islâmico, aliado aos chamados megacapitalistas. É isso que define o que é o globalismo, que pode ser até objeto de uma outra transmissão nossa. Pois bem, a ONU, ela vem já há muitos anos procurando redefinir esse conceito para passar a adotar, no que diz respeito ao tráfico, ao trânsito de pessoas entre territórios, entre estados soberanos, passar a chamar de migração. Por quê? Porque aí você acaba com a noção de estrangeiro e apaga a noção de território soberano independente. Porque esse é o objetivo último dos globalistas. Qual que é o seu objetivo último?
você vai acabar com a soberania dos estados, você vai eliminar as fronteiras, ou elas passaram a ser no máximo uma formalidade, de modo que o livre trânsito de pessoas e mercadorias, como por exemplo, os libertários gostam muito de repetir, né? Passa a ser a meta e o objetivo. Com isso você tira dos estados nacionais o seu poder de decidir, de legislar dentro do seu território, uma vez que as pessoas são livres para ir e vir, que as fronteiras passam a ser coisas porosas e fluídas, sem qualquer controle. Só que ao fazer isso, você está transferindo esse poder de legislar sobre uma série de questões, ele sai dos estados nacionais e vai ser transferido para grandes organismos transnacionais formados por burocracias, como a OMS, como a própria ONU, Conselho de Segurança e assim por diante, Conselho de Direitos Humanos e assim por diante, formado por burocratas que não foram eleitos por ninguém, evidentemente, e que vão passar a ditar regras sobre como as pessoas devem viver. É essencialmente essa a ideia do projeto globalista, não é? Pois bem, então é por isso que essa lei tem esse nome. O nome dessa lei não é um equívoco, não é um descuido de quem foi lá no Senado redigir o projeto. Não, ele expressa um conceito, o conceito de tornar indistinguível a noção de entrada e saída de estrangeiros num dado território nacional. Isso é parte de um projeto que não começou agora, que faz parte de um projeto da esquerda globalista internacional. Pois bem, então, nesse aspecto, a questão do nome. Agora, então, por que esse projeto, que não quero me estender muito no horário aqui, afeta a nossa soberania? Porque ele parte justamente ele possui uma série de dispositivos que faz com que as nossas fronteiras deixem de existir, não porque tem algum artigo dizendo que vai acabar com as fronteiras, mas elas deixam de ter materialidade, deixam de ter substância ou qualquer sentido, uma vez que vários mecanismos desse projeto tornam, na prática, livre o trânsito de pessoas nessas fronteiras. Por exemplo, nas fronteiras, naquelas regiões definidas como reservas indígenas e outras. Ele traz um impacto enorme na segurança, uma vez que ele, na prática, ele passa e aí afeta a nossa questão da cidadania, ele passa a conceder uma série de direitos a todo estrangeiro que esteja em trânsito ou esteja residindo no país, passa a lhe conceder uma série de direitos que faz com que, na prática, para esse estrangeiro, ter ou não a cidadania brasileira se torne irrelevante, uma vez que uma série de direitos vão estar assegurados. Entre eles, o direito de se sindicalizar, o direito de se associar, de se filiar a partido político. Isso está na lei desse projeto. Hoje, a lei brasileira estabelece, qualquer lugar do mundo, do mundo ocidental, dos países democráticos, estabelece que os direitos políticos estão assegurados para cidadãos nacionais, nascidos ou naturalizados. E, para alguns casos, alguns direitos são restritivos a cidadãos nacionais nascidos no país. Por exemplo, um cargo de presidente da República, por exemplo. Mas não, esta lei ela passa a estabelecer direitos políticos, no sentido de poder se afiliar a partido político, direito de sindicalização, acho que tivemos uma pequena pausa. Parece que retomou, não é? Parece que retomou. Pois bem, está ok agora? Desculpem, acho que teve uma pausa, uma pequena problema de internet, mas parece que retomou. Pois bem, então ele passa a conceder direitos, esses direitos políticos, passa a dar amplo acesso a todos os serviços de educação, de saúde, de segurança, inclusive de previdência ou na Seguridade Social. Alguém perguntou em transmissão interrompida, mas retomou, né? Por gentileza, me confirme. Acho que retomou, né? Pois bem, a internet nossa aqui, enfim, né? Passa a considerar uma série de direitos como agravante. Alguns casos, como por exemplo acesso a cotas, etc., a lei torna, na verdade, mais interessante para uma pessoa ser estrangeira aqui no Brasil, e não ser cidadão brasileiro. Há algumas circunstâncias dentro do projeto de lei que fica patente que não vai haver incentivo ou estímulo algum para o estrangeiro que venha para cá
querer adquirir a cidadania brasileira, pois para ele passa a ser mais interessante ser um estrangeiro aqui no Brasil do que ser um cidadão brasileiro, o que evidentemente é uma afronta à nossa cidadania. A lei, no que diz respeito a refugiados, ela dá uma definição muito vaga, muito elástica para refugiados, e o que é mais importante, reafirma um princípio que já existe na legislação brasileira e que foi apresentado pelo então ministro da Justiça, que hoje é membro do Supremo, que foi ministro da Justiça de Temer, agora me foge o nome, mas alguém pode me lembrar aqui, mas que foi ministro do Temer, quando ele esteve no ano passado, perdão, em 2015, numa reunião nos Estados Unidos, convocada pelo então presidente Obama, onde ele disse claramente que a legislação brasileira em relação a refugiados, ela não estabelece limites. O que significa que se amanhã acontecer alguma coisa absurda, e uma população inteira quiser literalmente migrar para o Brasil, ou melhor, imigrar, não haverá nenhum impedimento legal. Todos os países do mundo que acolhem refugiados, e é correto acolher refugiados dentro de certos critérios, estabelecem algum limite dentro da capacidade econômica e estrutural do país para receber refugiados, dentro de um princípio de ajuda humanitária. Ninguém está negando a importância disso. Porém, a legislação brasileira atual, ela já não estabelece limites. Então, em princípio, um sujeito chega aqui, se declara refugiado e ele fica no país. Então pode chegar 1, 100, 5 mil, 100 milhões, 200 milhões. Ou seja, é literalmente uma fronteira aberta para quem se declara refugiado. Essa lei, ela reforça essa questão. Ou seja, ela torna ilimitado o acolhimento de refugiados. Essa lei, ela também, como é sabido, foi de autoria do senador Aloysio Nunes. Ela já foi apresentada em 2013, se não me falha a memória, 2013. E, no nosso entender, ela tem esse problema de representar o total escancaramento das fronteiras do país para a entrada de quem quer que seja. Aqui vale uma ressalva, que eu acho que ela é muito clara para o nosso público, mas para outros que eventualmente não nos conheçam. Nós temos muita ciência de que o Brasil e os Estados Unidos possivelmente são os dois países do mundo que mais recebem estrangeiros, imigrantes. A história, a formação do Brasil e a formação dos Estados Unidos, aqui tem um paralelo, embora tenha diferença no que diz respeito a processos de miscigenação, etc., mas a formação do Brasil e dos Estados Unidos, nesse aspecto em particular, elas são muito parecidas, à medida que foi um país construído por imigrantes. A grande parte da população brasileira, não é necessário dizer aqui, é até quase um clichê, todo mundo diz que eu tenho sangue entre aspas, não é bem sangue, mas enfim, tenho sangue de negro, de índio, de europeu, de português, espanhol, de italiano, de japonês, seja o que for, ou seja, é um país que foi construído por imigrantes. O Brasil sempre foi receptivo a imigrantes. Agora, existe uma diferença enorme quando o país recebe estrangeiros que se propõem a vir a se integrar à vida da sociedade, vir aqui a produzir, a se integrar à nossa cultura, a incorporar nossos valores, há uma diferença enorme disso, de um certo segmento de movimentos migratórios que existe no mundo, que é do mundo islâmico, vamos deixar bem claro, que vem para outros países com o objetivo explícito de não se integrar e, pelo contrário, de tomar atitudes de hostilidade em relação ao país que os acolhe. Nós vemos isso na Europa hoje. Os problemas que os europeus têm com muçulmanos não são problemas que começaram agora com a questão de refugiados da Síria. Que existem também refugiados lá, mas não só refugiados, como sabemos. É um problema que tem a sua origem já muito anteriormente a isso, no caso, já desde o final da Segunda Guerra, quando um processo de imigração em massa, em particular de muçulmanos, deu origem a uma certa mudança em algumas regiões da Europa, em alguns países, que levou à situação que nós temos hoje, de um conflito de valores civilizacionais. Nós observamos na França, observamos no Crítica Nacional, fazendo artigos nesse sentido, observamos na Inglaterra, assim por diante. Portanto, nós não estamos aqui de maneira alguma, e aí eu acredito que eu posso falar
circunstancialmente, em nome de todas as pessoas que estão se colocando contra esse projeto, que ele não representa nenhuma forma de xenofobia, não representa nenhuma forma de hostilidade a estrangeiros. Porque o Brasil é um país, foi e é um país construído por estrangeiros, pela contribuição de estrangeiros que vieram para cá. Essa que é a questão. Então, não se trata disso. Trata-se de entender que esse projeto de lei, ele não está se referindo tão somente a pessoas de boa índole, vindas de outras partes do mundo, que tenham intenção de vir para cá para se somar à construção da sociedade brasileira. Não, esse projeto tem o objetivo explícito de solapar a nossa soberania nacional, diluir a nossa noção de território, diluir a noção de território nacional e de afrontar a nossa cidadania, à medida em que, como já falei anteriormente, o projeto torna claro, em várias circunstâncias, ser mais conveniente para o estrangeiro vir para cá e continuar sendo estrangeiro e não um cidadão brasileiro. Além dos problemas de segurança que vai colocar. No caso da fronteira nossa aqui com a nossa fronteira seca, né, como se chama, com os demais países da América Latina, o modo como o projeto está colocado, que permite, por exemplo, o livre trânsito de pessoas em determinadas regiões de fronteira, vai permitir a entrada, como já acontece, mas vai se permitir em escala muito maior, a entrada de traficantes, guerrilheiros das Farc, todo tipo de pessoas, de ações ligadas ao movimento comunista da América Latina, coordenado pelo Foro de São Paulo, vai permitir, ou seja, vai tornar o país muito mais vulnerável a, de um lado, a invasão islâmica, a invasão de guerrilhas comunistas e coisas que estão presentes ainda na América Latina, que não acabaram, e é isso que vai efetivamente acontecer, se nós permitirmos a aprovação desse projeto. Um outro aspecto dele, que vale a pena ser destacado, é que ele, da forma como está colocado, esse projeto ele não nasceu da cabeça do senador tucano comunista, eu falo isso que eu assumo que é um tucano comunista, Aloysio Nunes. Ele é resultado de um longo processo, e aí eu quero falar sobre isso agora, não nos estender muito, um longo processo de um lobby poderosíssimo, de ONGs, as chamadas organizações não governamentais, mas que nós sabemos muito bem que são vinculadas a muitos governos, ONGs, de entidades ligadas à ONU, às suas diversos órgãos, etc., que vem já há alguns anos promovendo uma ação ostensiva, aliás, não é ostensiva, a ação ela é quase que de bastidores, lobbies junto a órgãos de governo, que vem sucessivamente criando as condições para criar um fato consumado para a partir daí vir com essa lei. Vou dar um exemplo concreto. Todos se lembram que em 2015 começou a surgir um problema com haitianos. Então, antes que se levante qualquer voz com interpretação equivocada, nós brasileiros temos problemas com haitianos? Não problema, em princípio nenhum. Nós não temos problema com nenhuma nacionalidade. O nosso problema são com quem quer vir para cá para confrontar nossos valores, que é uma coisa muito diferente. E isso independe de nacionalidade. Depende sim de valores civilizacionais que você abraça. Pois bem, qual foi o processo que se criou com haitianos? Eles vinham do Acre, chegavam até o Acre, estranho vir até o Acre, porque era mais fácil ele vir pela fronteira pelo mar, né, ali pelo Ceará, mas enfim, de qualquer maneira, chegava até o Acre. No Acre vinham de ônibus até São Paulo, de São Paulo para Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Agora uma pergunta que não é muito difícil de responder. Em 2015, o que havia de comum entre Acre, a cidade de São Paulo e a cidade de Porto Alegre? Governadas pelo PT. Perceba que era uma ação muito articulada. Os estrangeiros chegavam, no caso dos haitianos, não só haitianos, mas fundamentalmente haitianos, chegavam no Acre, lá o governador do Acre, ou o prefeito da cidade, enfim, fretava ônibus, vinha para a cidade de São Paulo, e muitos daqueles... Parece que teve uma pausa, espero que tenha retomado. Parece que retomou, né? Bom, enfim, houve uma pausa aqui pela internet, enfim. Pois bem,
Perceba que isso era uma ação articulada, isso não era à toa. Esse, no caso, exemplo envolvendo, no caso, os haitianos, ele envolvia diretamente uma ação articulada em 3 cidades, um estado em 3 cidades, governadas pelo PT. Há uma história relativa a esse projeto de lei, um artigo que nós vamos divulgar. Teve outra interrupção na internet e agora parece que voltou. Infelizmente, fora do nosso controle dar conta disso, por alguma razão. Mas, enfim, o que eu ia dizer. Tem um aspecto ligado a esse projeto, que é o que nós estamos investigando nos últimos dias, que eu vou dizer aqui rapidamente, que nós queremos encerrar, já está com 27 minutos. Nos últimos 3 dias, um grupo de ativistas começou a fazer um levantamento cuidadoso das entidades e ONGs globalistas que estavam vinculadas que estão apoiando esse projeto. Acontece que elas não estão só apoiando, elas já estão há muitos anos articulando essas iniciativas junto a órgãos governamentais e junto à ONU para viabilizar a formulação dessa lei. Em particular, uma entidade chamada Conectas, que recebe, não é preciso fazer muito esforço de imaginação, que recebe financiamento de uma entidade ligada a Jorge Soros e à Fundação. Então, é um exemplo típico de uma ONG globalista de esquerda que recebe recursos das grandes fundações de megacapitalistas, a Conectas. Nós temos exemplos de uma outra entidade, que no caso governamental, chamada CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, um órgão formado, totalmente aparelhado pela esquerda, chefiado por Beto Vasconcelos, que durante muitos anos, um certo Beto Vasconcelos, que durante toda a época petista ele foi membro foi presidente, o chefe desse conselho, e que esse conselho é formado, tem no seu entorno entidades como a Caritas, ou Caritas, como alguns chamam, que é uma entidade ligada à CNBB. Lembrando aqui apenas para um parênteses, a CNBB ela não é uma entidade da Igreja Católica. A CNBB ela é, para falar uma linguagem muito simples, um sindicato de bispos. Ela não faz parte da estrutura eclesiástica da Igreja. Só para deixar bem claro isso para quem não está familiarizado com o tema. Mas, de qualquer maneira, esse CONARE, que é um órgão do Ministério da Justiça, chefiado por Beto Vasconcelos, que tem entre seus integrantes representantes da Caritas ou Caritas, que tem também representantes da CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que para quem é da área rural conhece muito bem das relações entre o CIMI e o MST. Né? Ou seja, de novo, uma entidade ligada a uma agenda ideológica esquerdista, que no caso tem uma atuação no campo, no caso especificamente na questão indígena. O CIMI, por sua vez, ele tem vínculos com o chamado Conselho Mundial de Igrejas, que nada mais é que uma internacional da teologia da libertação, onde há, inclusive, entidades ligadas formalmente à igreja, aos católicos e formalmente aos protestantes. Mas, para todos os efeitos, é uma entidade também vinculada a um projeto da esquerda globalista internacional. Esse CONARE, na verdade, ele é, dentro da estrutura do governo, o principal órgão responsável pela formulação dessa política. E ele tem também uma relação muito importante com a chamada ANACNUR, que é uma sigla em inglês para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Esse Alto Comissariado, ele é, na verdade, talvez uma das instâncias mais esquerdistas dentre as várias instâncias e agências da ONU, porque é justamente responsável pela implementação pela tentativa de impor aos países soberanos as políticas de fronteiras abertas e de abrir mão de sua soberania, sob pretexto de acolhimento de refugiados. Pois bem, esse CONARE é o núcleo duro do governo, do Estado brasileiro, responsável por esse esforço junto às Nações Unidas
e junto a essas demais ONGs que estão em torno desse projeto, para formular um projeto que, na sua essência, eu quero insistir muito nisso, ele não diz respeito tão somente aos estrangeiros, diz respeito à reformulação, a um redesenho do conceito que nós temos de soberania, de fronteiras e de cidadania. Porque essa é a natureza do projeto da esquerda globalista. É para isso que serve esse projeto. O estrangeiro aqui, no caso, ele é um vetor, né? Um instrumento apropriado a esse projeto. Pois bem, são essas entidades que têm sido responsáveis por dar, digamos assim, o background, né, o pano de fundo teórico e conceitual que resultou nesse projeto encampado pelo senador tucano, comunista, Aloysio Nunes. Esse projeto ele seria votado na terça-feira passada. Os ativistas fizeram aqui uma ação de grande vulto, de grande peso, tanto a ação no campo vamos chamar aqui de um ativismo digital, no sentido de mandar e-mail para senadores, etc. Fizemos algumas ações de rua também. Ele não foi votado na semana passada e, em princípio, está agendado para ser votado amanhã. Embora é possível haver aí uma mudança de pauta, enfim, algo que nós não temos controle. Mas tudo indica que será nesse sentido. Nós aqui do Crítica Nacional, nós fizemos, então eu ia dizer isso, perdoe-me, nós reunimos um grupo de pessoas, nós não, um grupo de pessoas tomou iniciativa, e nós apoiamos, nós participamos, né, como um dos que participou disso, de fazer um levantamento dessas entidades. São aproximadamente 80 ONGs que estão vinculadas, que se declaram publicamente apoiando esse projeto. Mas quero deixar bem claro o seguinte, elas não são apenas apoiadoras, elas são entidades financiadas por grandes fundações internacionais e ligadas à ONU, que estão há anos fazendo um lobby poderoso junto aos órgãos do Estado brasileiro para criar as condições para que essa lei venha agora a ser implementada. É isso que é importante entender. Nós fizemos, então, uma tentativa de... Claro que dentro de condições bastante precárias, era feriado, etc. As pessoas fizeram um trabalho, obviamente, voluntário para organizar essas informações e que nós iremos publicar hoje ainda que seja bem mais tarde, queríamos fazer antes, mas não houve tempo hábil, porque são muitas informações, iremos publicar essas informações no Crítica Nacional. Será colocado aqui o link, etc, etc. Nós iremos trazer essas informações com a intenção do quê? Para que as pessoas percebam que o que está em jogo não é apenas uma lei que vai regular a entrada de estrangeiros no país. Não, o que está em jogo é um projeto de lei de natureza globalista que vem sendo gestado já há muitos anos por meio de uma ação articulada e lobby de entidades, de ONGs, financiadas por fundações de megas capitalistas estrangeiros, financiadas por países europeus governados pela social-democracia, como, por exemplo, a Suécia e a Noruega, que estão escancarando as suas fronteiras para a invasão muçulmana. São esses países que financiam essas entidades, essas ONGs, que, por sua vez, fazem lobby junto ao governo, junto ao Estado brasileiro, junto às instituições do Estado, para resultar nesse projeto de lei. E é esse projeto de lei, encampado pelo tucano comunista Aloysio Nunes, que vai ser votado na próxima. Em princípio vai ser votado na próxima terça-feira e é contra ele que nós estamos fazendo um esforço de se mobilizar. Então eu vou encerrar aqui, porque eu acho que as informações mais importantes que nós levantamos foi essas. Eu quero mais uma vez aqui reforçar as pessoas para que, além do conteúdo que temos trazido aqui no Crítica Nacional, para que procurem e acessem a página, já foi colocado aqui o link, do cientista político Luiz Felipe de Orleans, que reúne muitas informações a respeito, inclusive o manifesto que ele elaborou juntamente com um grupo de advogados, que analisou todos os itens do projeto, todos os seus artigos, e fez uma análise cuidadosa a respeito do documento extenso, mas que merece ser lido. A idade da questão está na página do Luiz Felipe. Eu convido as pessoas aqui a acessarem e verificar isso, para ficar atento diante ao que está acontecendo conosco. Nós estamos sendo, na minha avaliação, objeto da ação mais ousada que a esquerda globalista internacional já promoveu contra o nosso país. É uma ação que não é casual, não é circunstancial, não é coisa que nasceu da cabeça, digamos assim, do senador Aloysio Nunes, embora ele seja o responsável, uma vez que ele está
encaminhando esse projeto, mas é resultado de uma articulação política, um lobby político muito bem articulado junto às instâncias do governo federal. E por fim lembrar que essa questão, ela nos faz, nos obriga a lembrar o seguinte: nós não podemos de maneira alguma pensar que os problemas do Brasil, eles serão resolvidos ou podem ser abordados, digamos assim, ignorando o cenário político internacional. Eu vou até aqui repetir um pouco uma afirmação que eu fiz na semana passada, quando eu tive a satisfação de participar de um hangout do canal Terça Livre, do Alan dos Santos, e do Ítalo Lorenzon, e do Rodolfo Loreto, a quem eu recomendo, aliás, aos nossos leitores aqui do Crítica Nacional, que acompanhem também o canal, um dos melhores canais de geopolítica, de política e de informações aqui da internet brasileira. Eu tive a satisfação de participar de um hangout no Terça Livre, onde tratamos a respeito do assunto, e eu disse lá algo mais ou menos no seguinte sentido: nós não podemos achar que nossos problemas vão ser resolvidos apenas ignorando o jogo de poder que acontece no resto do mundo. Nós não podemos tomar aquela posição de jeca, desculpa a expressão, de que diz assim: não, vamos cuidar apenas do nosso quintal e deixa o mundo lá fora que se vire. Se a gente for pensar assim, daqui a alguns anos não vai ter mais quintal nosso para cuidar. Quem vai cuidar serão os outros. Até a própria noção de quintal vai acabar. Em outras palavras, nós não podemos avaliar aqui os projetos que estão colocados de disputa de poder no país. Temos que cobrar dos políticos, dos pré-candidatos, de quem seja candidato A, B ou C, eu não vou nominar nenhum aqui, as pessoas são livres para escolher quem elas queiram, mas temos que cobrar posicionamentos em relação ao jogo geopolítico internacional. Nós temos que cobrar do candidato A, B ou C o que ele pensa dessa lei de imigração. Porque a posição dele em relação a essa lei de imigração vai determinar se esse candidato A, B ou C, se ele é ou não apropriado para preparar o país para o jogo político de poder que ocorre no nível internacional, do qual o Brasil não está isento desse jogo. E esse jogo não ocorre lá fora, ele ocorre aqui dentro também, com agentes que operam aqui dentro, com as ONGs, com pessoas como o senador Aloysio Nunes, mas também com pessoas como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como o ex-presidente Lula, como o MST, como a CUT, como todas as demais entidades e ONGs, como departamentos vários das universidades públicas. São essas instituições que estão alinhadas com um certo projeto de poder globalista que atentam contra os interesses nacionais. Em relação a essas instituições, em relação a elas, nós temos que cobrar dos pretensos candidatos que querem disputar o poder no país, o que pensam a respeito disso, qual o posicionamento em relação à lei de imigração, por exemplo. Eles têm que tomar essa posição, dizer o que pensam a respeito, porque aquilo que pensam a respeito vai dizer se aquele candidato A, B ou C está ou não preparado para defender a soberania e os interesses nacionais, ou se ele vai ser só mais um agente dessa esquerda globalista que quer atentar contra os interesses do país e vai fazer isso em nome de nome de outros interesses. Então isso que eu queria comentar. Nós tínhamos a intenção de trazer realmente o conteúdo das informações dessas ONGs, apresentá-los agora à noite aqui no Crítica Nacional. É um conjunto muito grande de informações, elaborado por um trabalho cuidadoso, feito por várias pessoas agora no feriado, trabalho voluntário, um calhamaço de informações que eu estou editando. Em grande parte, quem organizou e fez a pesquisa e também ajudou a organizar esse material foi o ativista Pietro, perdão aqui, agora eu me esqueci o nome dele, não posso, né? Pietro vai me perdoar, mas me ajudou aqui a elaborar esse material. E esse material nós vamos deixar disponível no Crítica Nacional, ainda hoje à noite ou amanhã pela manhã. Quem acordar cedo vai estar lá o material com as informações sobre as ONGs globalistas que atuam a favor desse projeto de lei de imigração e quais são suas razões e motivos. Então, isso que nós queríamos fazer. Vamos trazer também os e-mails dos senadores, pedindo às pessoas para que mandem os e-mails cobrando os seus senadores para votar contra esse projeto, caso ele vá à votação. Da mesma maneira, também quero reforçar o convite para acessar a página do cientista político Luiz Felipe de Orleans,
onde tem muitas, onde estão reunidas até o momento as melhores informações sobre esse projeto de lei. Acesse, tem lá um manifesto com o projeto de lei bem esmiuçado, detalhado. Ou seja, vamos procurar nos informar para nos capacitar para enfrentar essa questão. Porque, como eu disse no começo, eu entendo, aqui a avaliação pessoal minha, de que essa iniciativa por parte desse projeto de lei representa a iniciativa mais ousada que os globalistas já fizeram contra a nossa soberania e contra a nossa cidadania. Nós temos que dar uma resposta à altura a isso. Então é isso, muito obrigado. Acho que eu vou encerrar por aqui, que já passamos mais tempo do que eu já era planejado. Então, mais uma vez, obrigado e muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Boa noite.